agir, né, para a gente ter mais conhecimento com relação ao mercado. Porque às vezes o número ele pode ser um pouco frio com relação à realidade de cada um, né? E a gente mostra o quê? Uma média de mercado geral, né? E é legal a gente saber como está esse termômetro dessa média geral. Se ele está muito para cima, se ele está muito para baixo. Sabendo disso, né, a gente começa a ter uma outra perspectiva de mercado, né, sabendo até quais são os viés das informações. Bom, vamos lá. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre prazo médio praticado pelo mercado, tá? O prazo médio que as distribuidoras estão dando para o mercado e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Nesse primeiro gráfico, né, eu gosto de mostrar por faixa de valor de nota fiscal ou de compra na distribuidora. Peraí, tem gente no lobby aqui que eu preciso ver como que eu vou fazer para aqui e admitindo aqui, beleza. Vamos lá. Então a ideia aqui é o seguinte: quando a gente faz uma compra na distribuidora de 1 a R$ 1.000, em 2020 eles estavam dando um prazo de 45 dias e meio, praticamente, 45,6 dias. Deixa eu ver se eu consigo pegar o ponteirinho aqui. Opções de seta. Deixa eu ver. Aqui. É mais fácil. 45,6 dias. E já em 2021 subiu para 45,7. Né? Quando a gente olha de uma maneira por faixas de pedido, quase que todas as faixas foram aumentando. Né? O que a gente percebe, né, que as faixas de pedido de compras acima de R$ 10.000, eles estão diminuindo o prazo na rua. Né? Estão encurtando isso, está dificultando para as farmácias que compram acima de R$ 10.000 a negociação. Né? Isso eu estou falando por negociação, não estou falando volume mensal não, tá? Só que quando a gente olha toda essa formação de prazo médio que está rolando no mercado, a gente percebe o quê? Né? Que houve um crescimento, né, lá na pandemia, né, e agora está começando a cair novamente, voltando aos parâmetros lá de 2019, começo de 2020, tá? Isso é reter dinheiro em caixa para eles. Quanto mais eles diminuem o prazo de pagamento, mais caixa eles têm. Porque hoje o ciclo de caixa de uma distribuidora gira em torno entre 150 a 210 dias, o ciclo de caixa de uma distribuidora. Então é extremamente importante, e é o único lugar praticamente que eles conseguem diminuir esse ciclo de caixa, que é o pagamento para vocês. Tá? Ficou claro para todo mundo aqui? Né? Tem alguma dúvida? Por favor, se tiverem alguma dúvida, vão perguntando, né, para a gente não ter problema lá na frente. Bom, aqui é o seguinte. Aqui eu começo a olhar por produto, né? A gente pegou os 20 principais produtos do mercado, né, e olhou alguns anos, né, 2019, 2020, 2021, para ver o que estava acontecendo com cada um deles, né, para ver se está tendo novos produtos surgindo no mercado, novas oportunidades, ou produtos que estão perdendo participação de mercado. Até para haver uma migração para outro produto, né? Por exemplo, vou pegar o último produto da listinha aqui. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Vou pegar o último produto da listinha aqui. Quando a gente olha, por exemplo, a hidroxicloroquina, lá em 2019, ele estava na posição 53. Aí, em 2020, né, ele foi para quarto produto no mercado. Ele deu um boom de venda. Já em 2021, ele já caiu para 106. Né? Então, assim, é um produto que quem tem estoque, quem comprou muito o ano passado, vai continuar tendo esse produto em estoque por um bom tempo. Né? Se até não vencer no estoque, porque a demanda desse produto caiu absurdamente, voltando a patamares menores do que era antigamente. Algo que eu estava observando, né, por exemplo, a coenzima Q10. Né? Por que eu observando a coenzima Q10? Ela vem crescendo no mercado. Né? Em 2019 ela era o sétimo, foi para segundo, manteve-se segundo produto no mercado. Tá?
O que eu notei é o começo de uma queda de importância no mercado da coenzima Q10. Pode ser pelo preço, acabou ficando um pouco mais caro nos últimos meses, né, no decorrer do tempo aí, e tem dificultado um pouco a saída do produto no balcão. Quando a gente olha o impacto de preço de compra, a gente tem que olhar também o preço de balcão, né, a saída. O quanto a gente consegue absorver o preço de entrada, né, do produto com relação ao preço de saída. Porque ou você come margem sua, ou você transfere diretamente esse reajuste de preço para o preço final. Só que a gente sabe que na realidade não tem como fazer isso. Né? É extremamente difícil manter o repasse do reajuste de preço. Né? Por exemplo, um produto que está crescendo bastante, né? Ácido alfa-lipoico, né? Ele era 25º, 21º e está sendo 8º agora, em 2021. Poxa, ele cresceu 13 posições. Ele tinha 0,49 de mercado, 0,56 foi para 1,32. Poxa, é um belo de um crescimento. Né? Bom, vamos lá. Bom, aqui é o seguinte. Aqui eu mostro a distribuição de mercado como ela está no momento. Né? Quanto de produtos exclusivos representa no mercado e o quanto de produtos commodity representa no mercado. Lá em 2019, 63% eram commodities. Chegou 2020, com pandemia, o que acabou acontecendo? As farmácias, né, e o próprio mercado, não vou falar farmácia, o próprio mercado deixou de comprar produtos exclusivos e foram para o arroz e feijão, para o essencial, basicamente, para que houvesse aquela tração de venda, porque até então se parou com propaganda médica, parou com campanhas, parou com um monte de coisa. Então impactou diretamente esse mercado de exclusivos e automaticamente subiu o de commodity, puxando, por exemplo, hidroxicloroquina, né? E ivermectina, enfim, né, todos aqueles produtos da sexta, vamos falar assim, pandemia. Bom, aí, né, o que acabou acontecendo? Em algum tempo já, eu venho observando a bonificação dentro do mercado. Esse percentual que eu estou colocando aqui, né, de 6,95, 6,65 e 6,03, é em quantidade de bonificação, tá? Quando você olha valor de bonificação, ele vem crescendo de uma maneira bem orgânica, né? De ano a ano, mês a mês, ele vem crescendo essa modalidade de negociação dentro do mercado. Né? Por que eu estou colocando essa informação? Porque é algo extremamente importante para ambos os lados trabalharem, né? Tanto a distribuição quanto a farmácia. Só que para saber trabalhar com essa modalidade de negociação, a gente tem que ter algum conhecimento prévio de como fazer essas negociações, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Tá? Pessoal, se eu estiver sendo rápido, por favor, comenta, fala, né? Porque assim, como para mim, eu vejo direto esses números, é comum, então eu vou embalo às vezes e não paro mais de falar. Né? Bom, vamos lá. Inflação do mercado. Isso aqui é terrível. Né? A gente pode observar, né, que lá em 2020, né, esse período aqui, a inflação do mercado foi de 39,87%. Foi algo absurdo. Mas esses 39,87 não é somente reajuste de preço da distribuição. Aqui tem correção do dólar também dentro dos produtos. Que o ano passado o dólar foi algo absurdo, né, como está sendo esse ano, mas não na crescente que foi o ano passado. Sai de uma base pequena, né, e teve uma crescente muito rápida, então impactou muito alguns mercados. Né, e o nosso, 95% de tudo que a gente compra de insumo é importado. E, infelizmente, acaba impactando diretamente nesse preço aí dentro. Então, na hora que a gente pega, por exemplo, essa reajuste, né, de 39%, 35% mais ou menos é dólar. Né? Então, assim, relativamente, a inflação, né, dos insumos foi em torno de 4 a 5%. Tá?
o reajuste de preço, né? O restante foi composição de dólar mesmo, tá? Já esse ano, por exemplo, já subiu 15%, tá? O dólar continua crescendo, mas não tanto quanto vinha crescendo aqui. Aí são outros fatores que estão impactando aqui dentro, tá? Um exemplo, tá? Que eu vou dar para vocês. Cápsula. Cápsula subiu absurdamente e ele tem um peso alto na cesta de avaliação da inflação do mercado, porque ele vai muito, né? Ele se usa em muita coisa. Não que ele tenha um volume financeiro tão representativo assim, mas ele acaba impactando nessa inflação, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de algo mais interessante que eu acredito que seja para vocês. O sellout, né? O que é o sellout? Até então a gente estava falando de sell-in. O que é o sell-in? O sell-in é quando entra o produto dentro da farmácia. É tudo aquilo que vocês compram. E o sellout é aquilo que vocês vendem, é a maneira que sai o produto, né? Então, vamos lá, vamos observar algumas coisinhas bem legais. Aqui, essa informação, só um minutinho que eu estou. Essa informação é do preço médio praticado no balcão. Preço médio efetivado, tá? Vendido, não cotado junto ali dentro. Ele partiu lá do começo de 2020 em R$ 89,00. Foi para 96 e hoje está batendo na casa dos 109. Preço médio, tá, gente? Não é ticket médio, não é nada disso. Isso significa que em 2020 teve um reajuste de 7,8, né? E 2021 já de 11,7. Eu vou voltar a tela só para a gente fazer uma comparação. Observe que em 2020 foi 39%, em 2021 foi 15% de inflação, tá? Aqui 7,8 e 11, ou seja, a farmácia não consegue transferir todo esse reajuste que estava recebendo de preço de insumo, né? Ela consegue fazer uma pequena parte dessa transferência. Ela consegue fazer uma pequena parte dessa transferência da inflação. Ou seja, olhando já de cara aqui, o que acaba acontecendo? Achatando o meio. O que é o meio aqui no caso? É a margem bruta, né? Acaba comendo margem bruta, tá? Bom, vamos lá. Bom, agora eu vou pegar a informação do preço, do rejeitado e da margem bruta da farmácia. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? A farmácia ela aumenta o preço, ela tenta repor o preço que ela está recebendo, mas ela não consegue. Só que quando ela faz esse reajuste de preço, automaticamente aumenta também a taxa de rejeição da farmácia. Por que isso? Porque o mercado, né, ele aceita pagar até uma faixa de preço. Na hora que você cruza essa barreira dessa faixa de preço, você começa a aumentar a rejeição, né? Quando você tem um preço que o mercado onde você está atuando é mais acessível para aquele cliente seu, a sua taxa de rejeição ela tende a se manter, né? Automaticamente acontecendo isso, né, preços aumentando, rejeição aumentando, preço de custo de compra aumentando. Então acontece o quê? Margem bruta caindo. Ou seja, o percentual ideal, né, se alguém me perguntar qual seria o percentual ideal de margem bruta, seria de 85%, tá? Pela quantidade de coisas que a farmácia tem lá dentro para pagar. Ah, mas 85 pode ser alto? Não, na minha opinião, não. 77 é ruim? Também não é ruim, mas não é o patamar ideal que deveria estar tendo, né? Com 77, a farmácia ela tem que ser muito mais profissional com relação à formação de preço, à produção, né, aproveitamento de mão de obra ali dentro, adequação de equipamentos, né, e compra mais assertiva. Para quê? Para tentar diminuir o número de perda, aumentar a velocidade de produção, ser mais efetivo na venda, né, tentando diminuir essa curva de rejeição, né? Bem isso.
fazer isso é complicado, é difícil, né? Para quem chegou agora há pouco, eu estava conversando com o Emerson, eu estava falando para ele que o mercado é como se fosse um navio sendo manobrado. O navio, quando a gente pensa em fazer uma curva, né, a gente tem que começar a imaginar para que lado que o navio vai. Porque voltar ele para o trilho que ele estava é completamente demorado e lento. É a mesma coisa no mercado. A gente consegue fazer as mudanças, mas não da noite para o dia. Né? Então, por isso que a gente tem que perceber mais as coisas e ir ajustando mais dentro de casa. Porque lá fora é mais lento as mudanças. Tá? Gente, estou indo rápido, está sendo compreensivo. Beleza? Bom, aqui é o seguinte. Observando, né, o mercado, a gente criou também um outro indicador, que é o crescimento do mercado de sellout, né, a venda no balcão. A gente sempre ouve falar, melhor, a gente sempre ouve nos grupos perguntarem o seguinte: como estão as vendas para você? Aqui está fraco, aqui está forte, aqui está vendendo bem, está vendendo normal. Poxa, o que é forte, o que é fraco, o que é normal, não é? A gente tem que ter um percentual para ter um parâmetro interno para saber como estão as coisas lá fora, né? E como a gente está operando, se a gente está operando mal ou se é o mercado mesmo que está puxando para baixo. Que às vezes a gente está fazendo tudo perfeito, mas se o mercado não está comprando, não tem o que fazer, né? O mercado está retraindo, então não tem para quem vender de fato, né? Então aqui é o seguinte. Olhando, né, de 2020 até agora, outubro, esses picos de crescimento, né, vamos pegar aqui, por exemplo, abril. Aqui é o ápice da pandemia, né, que todo mundo ficou com medo, todo mundo se trancou, todo mundo foi no supermercado, zerou álcool em gel, né, enfim, fazer estoque de água, estoque de comida, enfim. Né. Então aqui ninguém sabia o que estava acontecendo de fato, ninguém sabia para que lado que iam as coisas. Né? Houve aquela queda brusca do mercado. Já os meses seguintes, né, o que aconteceu? Álcool em gel, hidroxicloroquina, ivermectina, vitamina D, essas coisas acabaram puxando bastante as vendas. Né? Teve farmácia que dobrou de faturamento nesse período. Né? Outras cresceram bastante, mas não chegaram a dobrar. Automaticamente, entra-se num patamar que não é real. Né? É como se fosse uma bolha esse crescimento. Aí o que acaba acontecendo? Essa bolha ela começa a voltar o patamar normal de mercado dela, de onde ela estava vindo, de como ela estava crescendo, porque as coisas em volta começam a voltar à normalidade, né, entre muitas aspas, né, nessa normalidade. A gente percebe, por exemplo, que o cliente, o paciente, né, cada um dá um nome, né, ou trata de uma forma, ele se tornou muito mais virtual, né, ele se tornou muito mais eletrônico. O paciente, o cliente que gostava de ir no balcão, às vezes agora foi para um WhatsApp, foi para um aplicativo. Então a gente percebe que o volume de venda migrou mais para esses meios. Né? Então se tornou um pouco mais complicado fazer a venda para esses clientes. A capacidade de cotação que ele tem aqui dentro é gigantesca. Né? Por isso que o mercado vem voltando ao patamar. Aqui ao lado, eu fiz uma simulação para vocês enxergarem esse percentual aqui, né, como se fosse numa farmácia. Tá? Para dar um exemplo para vocês. Imagina uma farmácia que fatura 100 mil reais por mês, lá em janeiro de 2020. Quando bateu o pico lá da pandemia, né, ela faturou 78 mil reais. Assustou, todo mundo ficou com medo naquele momento. Né? Falou, meu Deus do céu, vou quebrar, o mercado vai quebrar, não vou conseguir pagar mais nada. E voltou a crescer. Né? Hoje, essa farmácia que faturava 100 mil, ela está faturando em média 122 mil. Que é um patamar de crescimento mais orgânico, como realmente o mercado é. Né? Quando a gente olha as grandes massas, vai ter casos que a farmácia está crescendo exponencialmente, são exceções. Né? Se a gente observar a grande maioria, elas vêm crescendo organicamente. Né? Isso demonstra bem como o mercado está, o balcão está. Tá? Ô Cássio, Pois não? desculpa, só voltando, nessa análise que você fez... Quem está né, falando só para... peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. Tá bom. É o Emerson, pô. É o Emerson.
essa análise que você está fazendo aí de janeiro de 2020, né? A farmácia faturando 100 mil. Setembro de 2021, 122 mil. Mas isso, na verdade, Aqui, na se verdade, é for falar, outubro. descontar Aqui a é outubro, né? inflação, né? Do Sim. mercado e tudo mais, na verdade, você acabou faturando menos, né? Faturando menos, sim, lucrando menos, né? Então, assim, uma coisa que acaba acontecendo bastante, Emerson, você pode, assim, é uma coisa que a gente conversa com as farmácias, e bastante falam o que está acontecendo com elas. Tô faturando mais, mas está ficando menos dinheiro em conta no banco. Sabe aquela coisa, aquela sensação? Poxa, mas está entrando dinheiro, né? Mas eu não estou conseguindo fazer as coisas direito. É a coisa mais incrível que eu vejo, assim. Por que é incrível? Porque se não tomar cuidado, acaba quebrando, faturando. Né? Isso é terrível para qualquer empresa. Né? Mas como assim, né? Faturando e quebrar? Né? É porque acaba não fazendo a gestão de custos interno, né? Não fazendo uma precificação mais adequada com o que está entrando, se situando, fazendo conta de verdade. Infelizmente, quando eu olho para o nosso mercado, eu vejo muita gente que não olha muito esses números, sabe? Não gosta de olhar. Né? E isso é perigoso para ela e para o mercado. Né? Que quando fecha uma farmácia, geralmente aquela demanda existente ali não migra totalmente para as outras do lado. Né? Ele, às vezes, uma parte vai para drogarias e outras coisas. Enfim, você não consegue fazer essa transferência de demanda, né? Você não consegue fazer essa captura dessa farmácia que fechou. Né? É isso, Se tá? fizer esse comentário, é o lucro líquido, né? Nesse momento tem que tomar bastante cuidado aí. Qualquer centavo a mais, diferença aí no final do seu lucro, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu mostro para vocês, de forma trimestral, né, quais são as principais profissões prescritoras do mercado. Rapaz, Né? você falou que não, cara. Resolve Pois sua não? vida, meu. Alguém está falando? Alguém perguntou Pode alguma falar. coisa? Acho que alguém está perguntando alguma coisa. Não. Enfim. Bom, vamos lá. Algo legal para a gente olhar, né, é o quanto o médico ainda ele é muito forte na prescrição do nosso segmento. Né? Grande volume de dinheiro ainda vem das prescrições do médico. Só que quando a gente começa a olhar algumas outras categorias, por exemplo, nutricionistas, vem crescendo gradativamente. Né? Farmacêutico, né? Ele vinha crescendo, mas eu não identifiquei ainda o motivo que começou a cair a prescrição do farmacêutico. Veterinário vem crescendo gradativamente também essa prescrição. Tanto que quando a gente olha as três principais profissões do mercado, né, a gente observa que o médico ele vem perdendo devagarinho a importância, mas é muito lentamente, pela importância dele. Ninguém quer tirar o pé de lá, mas as pessoas também começam a investir em outras áreas. Né? Isso é bem interessante, isso é bem importante, né? Porque a gente equilibra essa balança. Quanto mais distribuída tiver essa quantidade de prescrições por profissões, menos dependente a gente fica daquela classe. Né? Então, o ideal é o máximo possível da distribuição dessa prescrição. Né? Bom, aqui eu peguei as mesmas profissões que vocês acabaram de ver e abri por importância, né, do faturamento, taxa de rejeição e preço médio. Tá? Por valor, é o que vocês viram agora há pouco, só que consolidado anualmente. Né? O ano completo de 2020 e 2021 até outubro, essa informação. Bom, observe para vocês verem. Né? Na hora que a gente olha a taxa de rejeição, praticamente todas as profissões aumentaram o percentual de rejeição. Né? Quando a gente olha, por exemplo, o preço médio de cada profissão prescrevendo, todas aumentaram também. Quando eu vejo esse tipo de número, né, aí eu estou sendo
frio, tá? Eu não estou no balcão, eu não estou olhando algumas peculiaridades que acabam acontecendo no dia a dia. Eu vejo que há uma necessidade de readequação de produto que está sendo levado para esse prescritor. Eu não estou falando para diminuir preço, tá? Entendam muito bem. Eu estou falando para levar um produto diferente para esse prescritor. Por quê? Porque boa parte do mercado fala o seguinte: peraí, deixa eu admitir. A gente tem que aumentar preço para ganhar mais. A gente tem que aumentar preço para ganhar mais. Não, não é bem assim. A gente tem que diminuir taxa de rejeição, né? Aumentar margem bruta para ganhar mais dinheiro. Eu explico depois porque eu sempre falo margem bruta, tá? Porque chegar na margem líquida é um pouco mais complicado, para se tornar um pouco mais fácil a análise de vocês. Se eu chego de uma maneira muito mais assertiva nessas profissões, eu diminuo a taxa de rejeição, automaticamente eu consigo vender mais. Se eu quero diminuir a quantidade de produção, ok, esse é o caminho certo, né? Eu vendo 10 Ferraris por ano, ao invés de vender 100 mil Gols, né? Vamos pensar dessa forma. Então, saber o que vai fazer, né? Qual público vai estar atendendo, qual o seu custo para manter isso. Um Gol custa lá, sei lá, 50 mil reais e a Ferrari custa R$1 milhão. Então, saber aonde eu quero atuar. Se eu continuar indo de acordo com a massa, vamos falar dessa forma, né, eu acabo prejudicando o meu crescimento e a minha rentabilidade. Que no final do dia, o que importa é o quanto sobra de dinheiro na minha conta. Não interessa se eu faturo R$1 milhão, R$10 mil ou R$1 bilhão. R$1 bilhão eu posso ter 1% de margem, né? 1 milhão eu posso ter 20% de margem. O que importa é o quanto sobra no final do dia na conta livre, pagando tudo que eu estou devendo. Olhar isso é extremamente importante. Ter ferramentas para indicar o que você tem que fazer com cada prescritor é a coisa mais importante. Não dá para ser um Rambo, sair atirando para tudo quanto é lado, né? Tem que ser um sniper, dar tiro certo em cada profissão, né? Em cada tipo de cliente, em cada tipo de prescritor, né? Aí vocês gastam até menos no marketing, etc. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre bonificação. Quem daqui já trabalhou com bonificação, sabe negociar bonificação? Vocês já receberam propostas de bonificação? Nunca ninguém recebeu uma proposta de bonificação? Tá, vamos lá. Bom, quando eu observo o mercado trabalhando bonificação, né, eu percebo que a farmácia, tanto a distribuidora, às vezes, ela não tem tanta habilidade em oferecer a bonificação do lado da distribuição, né? E a farmácia não tem tanta habilidade de entender aquele processo de negociação. Eu já vi muita gente falando assim: não, eu não quero bonificação, eu não aceito bonificação, me dá o desconto no produto que eu estou comprando. Ok, né? Se ele quer daquele jeito, beleza. Só que ele acaba perdendo um pouco de competitividade às vezes, né? Só que nessa competitividade que ele acaba perdendo, é uma campanha que ele poderia estar fazendo com um produto novo, por exemplo, né? Melhorando a margem do produto, que é um produto que tem uma margem relativamente baixa, né? Vocês já ouviram falar de margem de contribuição, né? Margem de contribuição é o quanto cada produto, no caso, né, do produto, deixa para dentro da empresa. Olhar isso é extremamente importante para tomar as decisões de produção, de marketing, enfim, de tudo, né? Imagina quanto tempo um operador fica para fazer sachê, por exemplo, com relação a cápsulas, né? A colocar os gelzinhos dentro de um recipiente específico, né? Então, analisar isso é extremamente importante, né? Saber o que está acontecendo ali dentro. Bom, voltando para a bonificação. Primeiro, o produto que eu vou receber de bonificação, eu trabalho com ele é importante para mim? Né? São algumas perguntinhas que a gente tem que fazer. Por quê?
Se eu vou receber um produto que eu nunca trabalhei, não sei qual que é o comportamento dele, é algo extremamente novo, ou eu desconheço completamente aquele produto, o que vai acabar acontecendo? Esse produto ou vai ficar parado no seu estoque, ocupando espaço, e lá na frente você tem que pagar para incinerar esse produto. Então, ao invés de ganhar um dinheiro que você tem a possibilidade, você está pagando para jogar fora. Esse que é o problema. Segundo, giro do produto. Se eu vou receber uma bonificação de um produto, né, eu tenho que saber qual que é o giro dele, qual que é a velocidade que ele gira dentro do meu estoque. Se ele tem um giro baixo, para que eu vou pegar esse produto com bonificação? Se eu sei que eu vou demorar 1 ano, 2 anos para fazer ele girar. Eu tenho que olhar isso. Bonificação boa para a farmácia é produto que tem giro, é produto que sai rápido, para você fazer dinheiro rápido, né? Para você colocar dinheiro para circular ali dentro. Dinheiro parado, dinheiro no estoque, é dinheiro parado, dinheiro perdido praticamente. Base de valor. Né? Quando a gente vai fazer uma negociação com a distribuidora, a gente tem que olhar certinho qual que é o preço que eles estão passando, qual que é o valor que eles estão passando dessa bonificação. A gente aí, no caso, tem que esquecer um pouquinho o produto, né, e olhar a parte financeira, a parte numérica da coisa mesmo. Né? É R$100 que eu vou receber de bonificação? Ok, é R$100, beleza. Mas como que eu vou receber R$100? A que preço base eu vou receber? Tá? Eu vou mostrar no próximo slide uma continha como chega nessas informações. Bonificação cruzada. O que seria bonificação cruzada? Eu estou comprando Orlistat e vou receber coenzima Q10 como bonificação. É ruim isso? Não, não é ruim. Né? Se eu sei que a coenzima Q10 é um produto que gira bastante, eu vou melhorar a margem dela pegando essa bonificação. Né? Eu só tenho que lembrar qual que é o preço que eu estou pagando nesse produto aqui depois. Que ele vai ser um preço cheio praticamente, nesse Orlistat. Tá? A margem. Se eu for pegar um produto de bonificação, eu tenho que olhar se esse produto vai me deixar uma margem interessante. Se ele mexe no meu resultado. Se ele vai mexer 2%, 3%, para que eu vou colocar um produto para dentro de casa de bonificação? Eu tenho que ter uma listinha em mão ali na hora, falar assim, ó, eu aceito bonificação nesses produtos aqui. Né? Coenzima Q10, Orlistat, cápsula, enfim, produtos de giro. Né? Não ivermectina, vamos pensar, quero bonificar em ivermectina. Pô, meu amigo, né? Ivermectina não está virando, não vai me deixar margem de nada. Pode ser que a margem dele lá atrás, quando estava tendo a pandemia, fosse excelente, mas hoje é um produto que ocupa espaço no meu estoque. Então eu tenho que olhar essas pontas, tá? Bom, aqui é o seguinte, gente, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, porque aqui é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais chato, tá? E é extremamente importante vocês entenderem para fazer uma boa negociação, tá? Imagina o seguinte, eu estou fazendo uma compra do produto A, né? Esse produto tem um preço médio, né, de R$1.500. Preço médio dele, normal, é R$1.500. Só que a distribuidora está me oferecendo, né, eu sempre compro dela com um preço de R$1.200, ou seja, 20% de desconto. Tá? Esse produto, vou comprar ele, vai me sair por R$12.000, 10 quilos. Tá? Ou seja, aqui dá uma diferença de R$3.000, tá, de desconto. Aí a distribuidora vira para vocês e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te dar esses R$3.000 de desconto no produto A, né, eu vou te bonificar mais uma quantidade para você ter mais produto e pagar a mesma coisa que você me pagava aqui dentro. Ok? Ok. Aí ele fala para você assim, então tá bom, produto A, ó, eu estou te mandando mais 2 quilos, né, a R$1.500, preço cheio. Tá vendo? 0% de desconto. Ou seja, estou levando os R$3.000, só que é um preço cheio, só 2 quilos. Qual que é o correto de eu receber essa bonificação? Ao preço que eu sempre comprei, ao preço que eu sempre negociei com eles, né? Que eu vou pagar os 1.200, que é os mesmos 20%. Ou seja, eu vou receber 2,5 kg de bonificação. Pô, 500 gramas ajudem muito na produção.
Ou seja, estou recebendo bruto 3.550 e líquidos R$3.000 de desconto aqui em cima. Aí algumas pessoas que eu escuto, né, falam assim, mas eu não gosto de trabalhar com bonificação. Atrapalha todos os cálculos dentro da farmácia, né? Fica um pandemônio fazer o custo desse produto depois. Eu não sei nem dar entrada nesse produto direito. Tá, vamos lá. Olha só que interessante, gente. A primeira nota, eu vou receber 2 notas fiscais. Tá? A primeira nota vai vir com uma natureza de operação de venda. Preço de faturamento, 1.500. Quantidade é aquela que estava comprando, 10 quilos. Duplicata que eu vou pagar depois é os R$15.000. Né? Como ele tirou meu desconto aqui de cima, então eu estou pagando o preço cheio. Aí ele está me mandando, né, mais outra nota com natureza de operação de simples remessa, com preço de 1.200, quantidade 2,5 kg, duplicata 0. Ou seja, nesta operação que eu estou fazendo aqui, ao mesmo preço que eu pagava, eu estou levando 12,5 kg. Então, ou eu faço esses 2,5 kg com margem excedente do que eu estava planejando, né? Ou eu posso simplesmente fazer a amostra para uma determinada classe terapêutica, um especialista ou um profissional que eu queira trabalhar. Né? É um dinheiro que vocês podem estar usando ali dentro. Né? Por exemplo, se eu fosse receber bonificação, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte: distribuidora, eu quero bonificação em cápsula. Exemplo, estou dando para vocês. Tá? Por que cápsula? Porque a cápsula vai em 80% de tudo que eu faço dentro da farmácia. Ou seja, eu vou beneficiar a margem desses 80% de produção. O impacto financeiro vai ser gigantesco dentro dessa operação. Né? Principalmente pelo valor da cápsula, que está hoje no mercado. Quando a gente olha isso, o que a gente tem que fazer para chegar no preço médio desse produto? Eu simplesmente tenho que somar as quantidades, né, que eu recebi, ver o valor da duplicata e dividir. Só isso. Mas se for uma bonificação cruzada, a quantidade que você não está pagando, o produto que você não está pagando, tem que ir para o mesmo produto. Tá? Exemplo, comprei Orlistat, estou recebendo coenzima Q10. Esta nota de coenzima Q10 tem que ir para o cálculo de custo da coenzima Q10 também, para você aumentar a margem da coenzima Q10. Você vai reduzir o custo dela. Você vai manter o mesmo preço de compra dela, né? Só que vai aumentar só a margem. Estou sendo claro? Estou complicando? Está sendo fácil para vocês? Está todo mundo quietinho, né? Então eu vou embalando, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho de planejamento, tá? Só vou dar algumas dicas para vocês, que assim, planejamento é um assunto bem complexo. E como está chegando no final do ano, eu acho extremamente importante a gente falar um pouquinho de planejamento, porque é o que norteia as nossas ações no próximo ano. Né? E como eu sempre trabalhei em indústria farmacêutica, chegava final de ano era um pandemônio para fazer orçamento, né? Montar o planejamento do ano seguinte. Só que lá era muito mais detalhado. Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar aqui. Entrou. Tem alguém chamando aqui, quem está chamando? Magnus. Quer falar, Magnus, por favor? Você ia falar da margem bruta. Eu vou falar ainda, vai pro próximo slide. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Na verdade é aqui, ó. Aqui. Tá? Já vou entrar nele já, Magnus. E eu vejo muita gente montando planejamento, às vezes, faraônicos, né? Com detalhes, com requintes de detalhes que você fala assim, meu Deus do céu, né? A cor do lacinho que vai entregar o brinde lá vai ser cor-de-rosa. Enfim, eu sou adepto à simplicidade das coisas. Por que a simplicidade das coisas? Porque a gente consegue fazer. Se a gente consegue fazer, a gente consegue ver o resultado. Quando a gente detalha muito, a gente se perde às vezes com relação a esses detalhes. Se a pessoa consegue, tem a capacidade de fazer esse gerenciamento de detalhes de execução,
excelente você colocar isso como meta. Tá? Bom, vamos olhar isso aqui um pouquinho. Vamos falar da margem bruta lá que o Magnus lembrou. A margem bruta, né, é simplesmente o preço de venda que você está fazendo dos seus produtos, menos o custo de aquisição dele. Tá? Custo de aquisição. Tá? Eu não estou colocando hora homem, custos variáveis, impostos, eu não estou colocando nada disso. Vendi por 100, me custou R$10 de insumos e embalagem, eu tenho que subtrair desse 100 aqui, descobrir o percentual que está ficando para mim. Isso é margem bruta. É muito simples. Por que olhar isso? Porque faz parte do que eu chamei aqui de tríplice análise. Se a farmácia ou qualquer negócio não olhar esses 3 pilares, o negócio não anda direito. Não anda direito. Por que não anda direito? Imagina o seguinte, eu estou vendendo pra caramba, vendendo muito, mas eu não estou olhando as minhas despesas. Então minha margem líquida vai ser afetada. Eu estou vendendo muito, controlando minhas despesas, mas eu não estou olhando quanto eu estou pagando. Eu estou ferrado com a minha margem também. A margem bruta é consequência para a margem líquida. A venda é o que puxa o negócio para cima. A despesa é a que amplia a sua margem líquida. Vocês perceberam como com 3 pilares a gente consegue melhorar muito o negócio de vocês? Com 3 pilares muito simples, né, vocês conseguem melhorar toda uma performance financeira no dia a dia. Né? Não precisa ter 50 mil controles. 50 mil controles só vai servir para deixar tudo desatualizado e a gente não ter foco no resultado. 50 mil controles, a gente não consegue olhar nenhum. A gente perde completamente o foco. Uma analogia que eu faço é como se fossem os aviões. Um avião da Primeira Guerra Mundial, alguns não tinham nem bússola direito. Aí depois colocaram a bússola, então já sabia para que lado ele estava indo. Aí depois começaram a colocar mais informações ali dentro, até chegar no Concorde. Né? Quando chegaram no Concorde, só alguns especialistas, já abre para você, Priscila, só alguns especialistas conseguiam ler aquele monte de controle. Então, o básico, né, é ter algumas informações simples para você saber exatamente para que ela está indo. Oi, Pri. Oi, então eu faço o seguinte, vamos supor, eu pego lá meu relatório de vendas, pego meu relatório de custo de mercadoria vendida e consigo chegar aí na minha margem bruta. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. E o aí correto eu posso me basear mais ou menos por aquilo que você colocou que seria a média do mercado. É um lá... target. É um target, né? Vamos falar assim. Entendi, mais ou menos. Porque o custo de mercadoria vendida vai dar mais ou menos o que foi utilizado para a venda em questão. Exato. Eu não estou falando do volume que está parado no estoque, tá? Eu estou falando do volume que foi vendido. Por isso que tem que ser o custo de mercadoria vendida mesmo, no caso, Exato. não a minha compra do mês, aquilo que eu usei para vender. Exatamente, isso mesmo, Priscila, é isso aí mesmo. Porque assim, se você pega o seu custo de compra do mês, né, vai dar um outro número, é uma outra informação, que é importante também. Mas se a gente não olha essas 3, se a gente não caminha com essas 3 juntas, a gente não consegue ter uma boa gestão de negócio. Tá? Ô Magnus, ficou claro para você a margem bruta? Cadê o Magnus? Ok, parabéns. Tá certo, obrigado. Bom, vamos lá, continuando. Produtos com margem bruta ruim, devo oferecê-los ou devo tirar da minha linha de trabalho? Eu queria saber a opinião de vocês um pouquinho, para vocês escreverem no chat ou falar, só para eu ter um sentimento. Vocês estão conseguindo escrever? A Amanda falou para tirar. Gente, pode dar a opinião de vocês, sabe? O que vocês fariam com um produto com margem ruim?
Bom, eu vou falar, vai, só para a gente não ficar segurando muito tempo vocês aqui dentro. Um produto de margem ruim, a primeira coisa que eu tenho que olhar é se ele de fato é um produto de margem ruim, ou se eu tenho algum problema na execução dele. Quando eu falo execução, eu estou falando desde o processo de compra. Tá? Eu estou comprando bem esse produto, né? Eu estou produzindo ele de forma adequada com relação à produção. Né? Eu estou utilizando as pessoas que estão usando, fazendo ele no laboratório, são as mais adequadas, elas estão bem treinadas. Então, assim, um produto de margem ruim, às vezes, ele não é o vilão do negócio, mas às vezes é o que está escondido por trás disso. E a gente só percebe isso quando a água do rio abaixa. Quando a água do rio está alta, quando a gente está com uma margem boa, uma margem bonita, a gente não percebe as pedras. Né? Quando essa água baixar, a gente começa a bater nas pedras. A gente começa, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nessa pedra aqui, tira essa pedra do caminho, ou deixa eu desviar, deixa eu pra lá. A gente começa a analisar com mais detalhe essas coisas. Por isso que assim, tô com uma margem péssima. Calma, respira, vamos olhar para trás. Vamos olhar o que eu estou fazendo, como eu estou comprando, como que eu estou produzindo. Né? Enfim, ter essas informações na mão é extremamente importante. Então, por isso, ao invés de saírem tirando produto ou repensando a compra de determinados itens, reavaliem esse fluxo, que é muito importante. Tá? Aqui, eu dou só um exemplo para vocês, né, de como vocês poderiam estar fazendo um pequeno planejamento de uma maneira muito sutil, muito objetiva, muito clara. Né, que é o quê? Basicamente, eu tenho que olhar duas coisas. Volume de vendas e despesas, para chegar na margem líquida. Eu crio metas para o canal. Como que eu crio metas? Eu não ergo o dedo para o alto e falo assim, vou vender 50 mil reais. Não é assim, gente. Admitir aqui. Eu não ergo o dedo para o alto e falo, vou vender 50 mil reais no canal WhatsApp. Eu tenho que olhar o passado. Né? Eu não posso olhar uma foto. O que é uma foto? Eu tiro um relatório, né? Nesse relatório, eu vendi 30 mil reais, agora eu quero vender 50. Não, eu tenho que entender a curva desse crescimento. Eu vou pegar essas vendas, eu vou falar assim, janeiro eu vendi 10, fevereiro eu vendi 15, e fui crescendo. Então, eu continuo essa taxa de crescimento para os meses seguintes, para o ano seguinte. E o mais importante, grava esses objetivos. Né? Grava, deixa guardado para você lembrar e usar direto. Não faça ele simplesmente, fiz, deixa guardado lá nos meus documentos ou na gaveta. Né? Guarda para poder usar ele de verdade, para lembrar que ele existe, para lembrar das coisas que você tem que fazer. Coisas simples, não enfeita o pavão nesse momento. Deixa eu admitir aqui. Vendedor. Verifica como é a taxa de crescimento dele também. Né? Não dê metas que ele não consiga atingir. Porque uma meta que o vendedor não consegue atingir, ele desanima no meio do caminho. E se você dá uma meta muito baixa, ele às vezes ele fala assim, vou segurar um pouquinho aqui, só para bater e depois eu ficar tranquilo. Né? Se tiver visitador, cria meta para eles também. E outra coisa importante, as despesas, elas subdividem, né, em investimento e operacional. O investimento é o que eu vou fazer para melhorar o meu processo. O que eu vou comprar e investir para melhorar a minha margem. O que eu vou fazer para melhorar as minhas informações, por exemplo. Né? O operacional é aquilo que você está usando no dia a dia. São as pessoas, material, todos os outros gastos ali dentro. Ter essa divisão. Né? Eu vou aumentar minha venda em 10%, mas eu quero reduzir minhas despesas em 5%. Coloca meta para despesa também. Por quê? Para aumentar isso aqui, a margem líquida. Tá? A partir do momento que você fez esse controle e cobrou, né? Estou passando muito, estou batendo 150%, 160% dos meus objetivos. Gente, trava esse negócio, revisa ele para aumentar os seus objetivos, que você subestimou em um determinado momento esse crescimento. Não fica cantando vitória, estou batendo 150%, 200%. Se você está batendo 150%, 200%, é que a meta estava subestimada. Então, revisa ela para aumentar. Né? E da mesma forma, ao contrário também, para não se desanimar. Estou batendo 70%, 80%.
Pô, o que eu fiz errado? Aonde eu estava imaginando que ia crescer, não cresci? Qual foi as ações que eu imaginava que eu iria fazer e não fiz? Ou quais que eu fiz e não deu sucesso? Não deu certo? Isso. Bom, gente, é isso, né? Eu estou aberto a perguntas, né? Fiquem à vontade para perguntar aí algumas coisas, se quiserem. Deixa eu passar aqui para cá agora, para eu enxergar vocês grandão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém? Tá todo mundo entendendo tudo que eu passei? Parece que está entendível. Parabéns, está muito bom. Obrigado, Magnus. Obrigado mesmo. O Gabriel está escrevendo ali. Obrigado. Vamos ver se alguém vai escrever aqui. Obrigado, pessoal. Então, acho que ninguém tem mais, né? Obrigado, Emerson. Aqui é uma dúvida que eu tenho ainda. Você mencionou a margem de contribuição. Gabriel, a margem de contribuição, assim, eu vou falar o que eu usava, tá? Como eu usava quando eu estava na indústria. A gente tinha ela por produto, né? Então a gente sabia exatamente quanto cada produto deixava de dinheiro para a empresa, né? Quanto que se investia em cada produto. Cada produto tinha um custo de marketing, tinha um custo variável, tinha um custo fixo, enfim, né? Tinha várias informações dentro desse relatório de margem de contribuição que a gente usava. E era extremamente importante, né? Por quê? Quando a gente chegava a um determinado tempo, falava assim, esse produto não está atingindo o nível de receita desejado. Tira ele de produção, coloca um outro produto, né? É claro, assim, é muito mais detalhado. Se você quiser, Gabriel, deixa seu e-mail registrado aqui no chat, que depois eu te mando um materialzinho falando sobre. Meu contato, vou passar meu contato aqui agora. 19982040606, né? Meu e-mail, cassio.dias@infomerc.com.br, ou tem o WhatsApp direto da empresa, né? É 1941171777. Infomerc. Esse WhatsApp que eu acabei de passar, final 17777, é o WhatsApp nosso aqui. Qualquer dúvidas, pode mandar para a gente. Oi, Pri, quer falar alguma coisa? Como a indústria, você trouxe a realidade da indústria, né? Porque assim, a indústria ela são menos itens se for comparar com os itens que a gente tem. Mas eu acho que se a gente for traçar o paralelo, a gente tem que avaliar, por exemplo, a nossa curva A por quantidade e aí analisar a margem de contribuição de cada ex, porque a gente sabe que usa muito em quantidade para a gente ver se essa margem tá boa. A gente pode traçar esse paralelo? Eu nem usaria quantidade, tá? Estou sendo bem sincero com você. Eu olharia o volume financeiro que cada um está deixando. Por quê? Porque imagina o seguinte, às vezes você pode fazer 100 fórmulas X e vai deixar R$1.000. Outro você pode fazer 50 fórmulas ou 10 fórmulas, vai te deixar R$1.000. Entendeu? Então, assim, essa de 50 fórmulas aí, ela é muito mais importante eu melhorar o meu processo de fabricação para ter aumentar até a minha capacidade de entrega para o meu cliente ali dentro, né? Automaticamente eu vou ganhar mais dinheiro ainda. Essa é que me deixa R$100 eu fazendo 100 fórmulas, né? O quão importante às vezes, ou o quanto ela está tomando de espaço na minha produção. Mas é um produto que chama venda de outros produtos. Ótimo, fazer o quê? Deixa ele lá, né? É a mesma coisa que cigarro em bar. O cigarro não dá lucro, não dá dinheiro.
para o mercado, para o bar, mas ele chama venda, né? Ele chama novos negócios ali dentro. Isso. Mais alguma pergunta? Querem aproveitar para a gente tomar uma cerveja ainda hoje? Gente, passei meus contatos aí no chat, né? Fiquem à vontade, tá? Às vezes em quando eu durmo, só às vezes em quando. Mandem perguntas, se tiverem dúvidas, me chamem. Me chama o pessoal meu também para esclarecer alguns pontos, saber o que a gente oferece para vocês, tá? Bom, gente, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença aí e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Viu?